mais, né, cara? Jogo importante pro Vasco, acho que não ainda pontuou jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco hoje empatando ou perdendo, existe uma grande possibilidade de voltar à zona do rebaixamento, né? E o Vasco tem que ganhar, irmão, tem que começar a vencer fora de casa. São Paulo vem com 9 desfalques aí entre titulares e reservas, né? E o Vasco só vai ter um desfalque, que é o Paulinho, né? O meia não viajou, parece ali que existe aí enfim, algumas conversas de bastidor ali. Primeiro surgiu a notícia que ele estava com virose, depois aí um jornalista trouxe a informação que houve ali uma certa discussão entre o empresário do Paulinho e a diretoria, né? E por represália da diretoria não teriam relacionado o Paulinho para esse jogo. Eu espero que isso seja mentira, porque se for verdade, irmão, vai cada vez mais queimar a imagem do elenco. Os jogadores vão ficar cada vez mais chateados com essa diretoria. Então eu torço e espero que essa notícia, que o Paulinho não tenha viajado por questões ali de intriga, de briga entre empresário e diretoria, isso aí não seja verdade. Inclusive peço que a diretoria se pronuncie sobre isso, venha a público para falar, porque é algo muito importante, né? Espero que realmente só tenha tido uma virose ou tá machucado, alguma coisa, por isso não viajou. Mas enfim, o Vasco já tá lá em São Paulo, né? Já fez ali a preparação para o jogo e agora é torcer para que Fernando Diniz tenha conseguido implementar uma intensidade, uma rotação mais alta para poder sair de campo hoje com uma grande vitória contra o São Paulo. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre situações de mercado da bola, cara. Tem muita coisa acontecendo no Vasco nesse momento. Primeiro, possíveis saídas, né? Hoje surgiu a informação de um jornalista aí falando que o Léo Jardim pode fazer hoje o último jogo dele com a camisa do Vasco. A informação que eu tenho é que o Léo Jardim quer ficar. Inclusive, semana que vem teremos uma reunião entre os empresários do Léo Jardim e a diretoria do Vasco para tentar finalmente a renovação de contrato, né? A gente sabe que existem clubes interessados de fora do Brasil, aqui do Brasil também, né? Mas o Léo Jardim tem essa referência do Vasco, né? De ter voltado para o Brasil, ter ido muito bem no Vasco até agora, né? E parece que ele quer continuar no clube, apesar das altas pedidas, segundo informações aí de alguns jornalistas, né? O Léo Jardim teria pedido salários superiores a R$1 milhão. Eu não sei se isso realmente é verídico ou não, porque até agora o próprio Léo Jardim não se pronunciou sobre isso, né? A gente fica no aguardo, né? A gente fica na espera. Eu tô torcendo muito para ele renovar, acho ele um goleirão, acho que é um cara que tem toda a cara do Vasco, né? Tem ali, obviamente, essa questão de recuperação, voltou a crescer na carreira, enfim, torço pro Léo Jardim ficar demais, né? E que ele possa aí dar sequência ao trabalho dele do Vasco. E outros jogadores que podem estar de saída, Jean Davi, né, pode também aí estar saindo do Vasco nessa janela. Existe interesse de um clube do México, o Toluca, e também de um clube chileno, né, o Colo-Colo. Maurício Lemos desperta interesse do Peñarol do Uruguai. Juan Esforza desperta interesse de dois clubes da Argentina, o Argentino Júnior, né, que é o clube que o Vasco tem interesse no Alan Lescano, e também o Racing da Argentina. Então alguns nomes aí que podem estar se despedindo do Vasco, e o Vasco também está no mercado, está buscando contratação, né? Hoje temos a informação que o Vasco está disputando o atacante brasileiro Elinho, que joga lá no Toluca do México, com dois outros clubes brasileiros, Corinthians e São Paulo, também tem interesse no jogador. Lembrando que o Vasco tem outro nome também para o ataque que interessa, que é o atacante brasileiro Vitor Sá, que joga lá no Krasnodar da Rússia, né? O Vitor Sá está tentando a liberação dele aí agora no meio da temporada. E também tivemos a informação que o Vasco fez uma proposta por um atacante uruguaio, né? O Maxi Gomes, do Sporting do Uruguai. Porém, a proposta foi rejeitada. Notícia que veio lá do Uruguai, né? Um atacante jovem, um atacante promissor. Porém, a informação que ele não quer sair do Uruguai, pelo menos nesse momento, né? Teria interesse em continuar por mais algumas temporadas. Então, negócio fechado, e eu vou explicar para você que essa negociação não é nada benéfica ao Vasco. Vamos falar também sobre mercado da bola. Admar Lopes em ação, mesmo home office, hein? Nem chegou ao Brasil e o Vasco já ataca o mercado. E claro, vamos falar bastante sobre a partida entre São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo no Morumbi daqui a pouquinho, às 21h30. Bom, falando um pouco sobre o jogo de logo mais, já peço para você, no início desse vídeo, correr ali nos comentários e deixar o seu palpite de onde você está falando. É isso mesmo. Coloca lá nos comentários de onde você está falando e o seu palpite para o jogo de logo mais. Porque o Gigante da Colina entra em campo contra um São Paulo acessível. São Paulo cheio e repleto de desfalques importantes, né? Caleri, Lucas, enfim, muitos jogadores de fora. E claro, o Vasco observa também algumas peças, né, que já estavam fora, que era o caso
do Estrela e do David, que não voltaram, né, nesse período de data FIFA, e o Paulinho com uma virose também não está à disposição. Lembrando que o Vasco tem um reforço do Hugo Moura hoje, estava 2 jogos sem jogar já, um pela Sul-Americana e o outro pelo Campeonato Brasileiro. Retorna hoje a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, que deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, contestado pela torcida por conta da questão contratual. Na lateral direita, Paulo Henrique, dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas, que vem bem o Lucas Freitas, diga-se de passagem, e o lateral esquerdo, Lucas Piton. Hugo Moura e Tietê devem formar aí a dupla de volantes, o Hugo voltando, né, a essa equipe, segundo a apuração que eu tive no último treinamento, e Felipe Coutinho, meia mais avançado, que não tem como falar que está cansado, está com um ritmo de jogo, um nível de cargas de controle ainda deficiente, não dá. O Coutinho teve tempo para descansar, o Vasco treinou apenas no período da manhã todos esses dias, deu folga na parte da tarde e no domingo folga integral. Então não dá para falar que tem cansaço e esforço físico, não tem como. Então veremos hoje o Coutinho dentro de campo. O Ryan no lado direito ali, que vem fazendo, né, um bom campeonato com o Fernando Diniz, diga-se de passagem, né, principalmente numa exploração de chutes a média e a longa distância, né, o Ryan vem se destacando nessa entrega física e nessas finalizações. Do outro lado esquerdo do ataque, o Nuno Moreira, que também vem atuando muito bem, é uma das surpresas positivas dessa janela de transferências. E centroavante ele, o Pablo Verrete, incontestável titular absoluto dessa equipe do Vasco. Corre lá nos comentários e deixe o seu palpite para esse jogo, porque ó, o Vasco tem 10 pontos e o São Paulo tem 12, é briga direta na tabela de classificações. Bom, negócio fechado, hein? Vamos falar bastante sobre isso, porque não foi bom para o Vasco, e eu vou explicar o porquê. O Vasco observa de longe agora, porque não tem mais os direitos econômicos atrelados do jogador consigo, o Manuel Capasso acertando a sua ida para o Olímpia, jogador ex-Vasco, que emprestou o jogador para o Olímpia. O Vasco, que fez esse empréstimo na temporada passada, viu o Capasso sendo campeão paraguaio e se valorizando naquele mercado. Observa hoje o Olímpia fechando com o jogador em definitivo. É isso mesmo, e o Vasco, que investiu no jogador, trouxe o atleta também em definitivo naquela época da 777 Partners, por volta de 8 a 10 milhões de reais, observa o Manuel Capasso sair sem ter nenhuma compensação financeira. É isso mesmo, Vasco a ver navios, vendo o Manuel Capasso fechar contrato com o Olímpia. É claro que tivemos, né, vários capítulos de polêmica envolvendo o Manuel Capasso, principalmente por conta da fala do diretor técnico Felipe, comigo, né, principalmente quando estava à frente do Vasco como técnico, né, na coletiva de imprensa, a minha pergunta sobre o Manuel Capasso, olhando e observando o lado financeiro, é óbvio, porque dentro de campo ele não iria resolver, e todos nós sabemos disso, mas olhando de uma forma que o jogador poderia ter sido utilizado como uma moeda de troca. E hoje a gente observa o Manuel Capasso dando adeus ao Vasco de uma forma de uma rescisão e acertando com o Olímpia dias depois. Então, fechado o negócio fechado entre Capasso e Olímpia, e o Vasco ficou chupando o dedo. Bom, olha só, falando em mercado da bola, eu queria falar aqui sobre Maxi Gomes. É um atacante que joga no Defensor Sporting, lá do Uruguai, tem 28 anos de idade, passagens pela Europa, hein, por clubes da Espanha, enfim, jogador que tem uma certa experiência. O Vasco teria feito uma investida no atleta, mas o atleta recusou por conta de questões familiares e diz estar feliz no Uruguai, no seu país de origem. Maxi Gomes é um atacante de 1,86 m de altura e atua como centroavante apenas. Seria aí uma sombra, né, ou uma disputa saudável com o atacante Pablo Verrete. Só que o Maxi Gomes é um jogador um pouco mais móvel e com mais técnica com a posse de bola. A gente vai observar movimentações no mercado em cima do jogador, porque o jogador vem se destacando no Uruguai e tem contrato até o final dessa temporada, já daqui a alguns dias, podendo assinar um novo contrato, na verdade um pré-contrato com outro clube. Vamos observar Maxi Gomes, que é um dos interessados aí, né? O Vasco observa aí o Maxi Gomes com um olhar um pouco mais próximo. Outro jogador que o Vasco sonda a situação é do atacante Elinho, do Toluca do México. É isso mesmo. O Vasco está de olho na contratação desse jogador e observa também São Paulo e Corinthians
estarem sondando da mesma forma. O Elinho vem jogando muita bola no Toluca, foi campeão por lá no México e, claro, desperta o interesse de voltar ao Brasil. E agora o mercado brasileiro já começa a se aquecer para tentar a contratação do jovem Elinho, que jogou muita bola no Red Bull Bragantino, é um atleta que tem mercado e o Vasco sonda a situação do jogador juntamente com Corinthians e São Paulo. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, lembrando que daqui a pouco tem Gigante da Colina em campo contra o São Paulo e eu quero